A vida profissional, assim como a vida pessoal, é feita de pausas, mudanças e recomeços. Vírgulas que nos fazem refletir, reorganizar e seguir em frente. Mas, dentro das empresas, nem sempre essas pausas acontecem. A pressão por produtividade, os prazos apertados e a rotina acelerada muitas vezes colocam a saúde mental em segundo plano, até que algo nos obriga a parar. Nos últimos anos, o tema saúde mental no trabalho ganhou mais espaço e atenção. Não apenas por ser uma necessidade humana, mas porque cuidar do bem-estar dos colaboradores impacta diretamente no sucesso de qualquer negócio. A NR1, recentemente atualizada, reforça essa responsabilidade ao exigir que as empresas adotem medidas para garantir um ambiente de trabalho psicologicamente saudável. Entre as mudanças está a obrigatoriedade de avaliação e gestão de riscos psicossociais, incluindo estresse, exaustão e impactos emocionais causados pelo trabalho. Mas como na prática as organizações podem criar um ambiente mais saudável e equilibrado? No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de priorizar a saúde mental dentro das empresas, os desafios dessa implementação e como pequenas mudanças podem gerar um impacto gigantesco no bem-estar e na produtividade de equipes. Este episódio do Vírgula é oferecido pela RH Center, empresa com 28 anos de atuação, especializada em soluções de departamento pessoal, ajudando empresas a terceirizar processos operacionais para focar no que realmente importa, o crescimento estratégico e o cuidado com seus colaboradores. Para este bate-papo, temos uma mesa composta por Daniel, representando a RH Center, Elisângela, cliente da RH Center, e Alda, especialista em neurolinguística. E para começar, eu gostaria de desejar boas-vindas a vocês três e pedir que, em poucas palavras, me contem um pouquinho quem é cada um de vocês. Obrigado, Vi, pelo convite. Bom, eu sou o Daniel, sou executivo da RH Center, sou sócio da operação. A empresa tem 28 anos, mas eu estou 17 lá. Nós começamos a nossa vida lá dentro na parte de gestão de terceiros e agora estamos com solução do departamento pessoal. Hoje temos um time muito grande, diverso, misturado, todo home office. Nossa equipe hoje é toda home office. E o meu trabalho hoje na empresa é cuidar desse time, cuidar dos meus clientes e expandir as nossas operações no Brasil todo. Então, um pouquinho bem rápido do que a gente faz, do que a gente é. Essa é a RH Center, esse é o Daniel. Provavelmente a gente vai falar de home office aqui hoje, né? Sim. Provavelmente. Então, Elisângela, por favor, se apresente também. Bom, eu sou Elisângela, sou cliente da RH Center, a mais antiga de Folha. A mais antiga de Folha. Né? Mas eu trabalho como gestora de RH já há 12 anos, 6 anos deles na Metal Company, no grupo Metal Company. Nós somos uma metalúrgica de médio porte e fornecemos hoje para 11 montadoras no segmento agrícola, de construção civil e também de automotivo pesado. Né? Então, hoje a gente tem 500 colaboradores, aproximadamente, né? Então esse é um pouquinho da Elisângela. Seja bem-vinda. Obrigada. Alda, por favor. Então, eu sou Alda Colombo, paranaense, nascida em Renascença, sudoeste do Paraná. Eu sou a 7ª filha de uma turminha de 10 irmãos. Uau. 3 já estão no 2º andar, são meus sócios. Uhum. Né? E a grande questão da minha vida começou aos 12 anos, quando eu saí da roça. Né? Que eu saí da roça e vim para a cidade grande aprender a usar sapato, porque primeiro na roça a gente não tinha. Segundo, não precisava. Né? O calçado que a gente usava lá na roça era a conga para 7 de setembro. E aí, depois, seguia para ir para a missa e eventos muito especiais. E aí, nessa trajetória, eu tive, assim, uma caminhada de 32 anos como registro CLT. E há 15 anos eu migrei de CPF para CNPJ, onde estamos aí com esse desafio de aonde tiver 2 ou mais, a gente quer estar lá.
semeando as possibilidades que o ser humano pode e é capaz de fazer. Então, esse momento é um momento assim, muito rico para mim, né? Onde brota aquela esperança, aquela vontade, aquela força que vem da semente, a qual me move, me nutre na vida. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu de receber vocês três aqui. Estou muito orgulhosa, de verdade, muito honrada, viu, Dani? Muito obrigada pela confiança no Vírgula. Então, é um prazer estar aqui e chega a ser cruel, né? Deixar uma pessoa de neurolinguística apresentar assim e nós fazer nossa apresentaçãozinha executiva, né? Né? Você já viu que já entortou a mesa, né? Pois é, tá pesada. Porque eu sou Elisângela, gestora da Metal Company, cliente do Daniel, né? Ele é o sócio, então já muda. Então eu vou começar por ela, posso? Com certeza. Claro. Alda, faz tempo já que a saúde mental nas empresas, ela deixou de ser um assunto secundário, passou a ser realmente um assunto primordial para que a gente possa pensar também de forma mais estratégica. Só que ainda assim, ela não é algo que ainda é vista como um impacto, né? Não é um impacto muito claro ainda, a gente não consegue ver isso de forma muito mensurável. Por quê? Por que que isso acontece? Me fala um pouquinho. Você traz um questionamento muito importante. Quando a gente começa com o porquê, é porque justamente no nosso radar mental tem algumas crenças grudadas, presas aí. Então, o que tem no mundo organizacional, no mundo dos negócios? Nós estamos lá para ganhar o pão nosso de cada dia. Então, tem esse viés com toda uma situação cultural que nós trazemos, porque nós, brasileiros, fomos explorados, sim ou sim? Sim. Então, tem tudo isso, e isso está dentro de nós. A gente precisa começar a trabalhar e olhar isso. O que é que a gente acredita que a gente continua sendo explorado. E isso tem muito no universo dos colaboradores. Por quê? Porque nós somos o que os olhos do nosso padrão enxergam. Sim, porque o que acontece? Nós vamos para o mundo organizacional para aprender. E é responsabilidade hoje do mundo organizacional, dos gestores, dos líderes, dos empresários, fazer esse processo educativo. Que é possível a gente ir para o trabalho para produzir, sim, o pão nosso de cada dia, mas ser feliz. Não precisa ser triste. Não precisa ser pesado. Isto. Trabalho braçal, exatamente. né? Exatamente. E nós somos 2 sistemas integrados, cabeça e corpo. E o que acontece? Nós começamos a acreditar que é a nossa cabeça que começa a fazer todo esse gerenciamento. Essa semana eu estava falando com um empresário, ele falou assim, que ótimo que acabou, entre aspas, a tribuna. Porque sim, era a rotina dos colaboradores, né? Olhar a tribuna antes de começar o trabalho. O que prevalecia no meio mental? No inconsciente. No inconsciente. No inconsciente coletivo. Desgraça, então, atrás de desgraças. Então, esse cuidado, né? Esse cuidado que a gente precisa começar a ter agora, que a segurança do trabalho já fala isso, os acidentes de trajeto. Então, sim, nós empresários hoje precisamos abraçar essa causa. Os colaboradores, o time é o nosso time. Eles vão fazer mais e melhor do que nós conseguimos fazer. Essa é a grande intenção da gente ter time. Concorda? Sim. Então, é nosso trabalho. Primeiro, o quê? Nós. Como é que nós estamos na saúde mental? Eu atendo alguns empresários, né? O meu universo, principalmente, é com as empresas familiares. Mas a primeira coisa que a gente conversa, vamos ajustar a sua cabeça em sintonia com o seu coração.
porque a gente sabe que é o coração que dá conta, porque é o coração que abre os braços. A gente acredita e pensa na cabeça. A cabeça é pequena em relação a a possibilidade da força. Então, hoje, eu vejo assim que a NR1 vem justamente com essa roupagem para a gente encontrar o nosso lugar. É o momento do quê? Dos empreendedores, dos empresários, investir no seu autoconhecimento. O quanto eles estão fortes, o quanto eles sabem dos seus potenciais, o quanto eles estão ligados ao seu propósito do negócio, porque o negócio só prospera quando ele tem um propósito, quando eu quero deixar o legado, quando eu penso como eu quero ser lembrado daqui 300 anos. Eu quero que os netos do meu neto, que tem 7 anos, cite alguma coisa. Teve uma mulher que falava algumas coisas assim. Que fazia era algum importante. sentido. Isso! Que levava a criar significado. Né? Porque o que nós temos de verdade? O nosso trabalho é o que nos leva à grande intenção de reconhecimento na vida. É o significado que nós damos para o trabalho. Porém, cabe às lideranças hoje semear essa semente, semear essa bênção. Nós desejamos o quê? Ser incluídos, reconhecidos. Nós queremos brilhar pelo que nós fazemos. Mas isso é de responsabilidade das empresas, do mundo dos negócios, levar esse processo educacional. E aí eu falo assim que é o quê? Uma alfabetização. Porque nós temos que aprender. Né? Quando estamos com raiva, o que a gente faz com essa raiva? A raiva não é boa e não é ruim. É o que nós vamos fazer com ela. Né? Quando nós estamos num pico de ansiedade, o que é que a gente faz? Quando a gente está triste, o que é que a gente faz? Como lidar com isso? Com quem eu vou partilhar? Eu gosto de falar muito uma situação assim, quando a gente fala de gente, de ser humano, precisa ter esse cuidado amoroso e generoso mesmo, que não dá para jogar pérola aos porcos. E aí eu falo muito com os profissionais de saúde hoje, desde médico, psiquiatra, psicólogo e todo esse contexto, cuidado com o que a gente vai falar, porque a gente tem um mundo aqui atrás que a gente escuta aquilo que a gente quer escutar. Então, o grande desafio é transformar o que está dentro da nossa cabeça numa imagem. Porque aqui essa imagem, o quê? Aí sim a gente pode aumentar, a gente pode reduzir, a gente pode colocar cor, pode colocar som, movimento. Esse que é a grande trilha do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Então, eu estou muito esperançosa com a NR1, que vai ajudar, vai apoiar, é lei que vai nos ajudar a fazer essa trilha educacional. Muito bom. Isso tudo que você está falando, Alda, me faz recordar de uma situação. Eu sou professora da pós-graduação para alunos de RH, inclusive, né? Business Partner em RH. Só que a disciplina que eu leciono é comunicação. E uma das coisas que eu falo na aula, que eu falo bastante, é sobre as lideranças. Então, primeiro, antes de tudo, a liderança precisa acreditar, por exemplo, naquele novo direcionamento da empresa. A liderança precisa acreditar para que ela possa cascatear para o restante da organização. Aí eu quero te perguntar, Elisângela, isso também vai se aplicar na questão da saúde mental, né? Se a liderança não estiver bem resolvida consigo, se ela não estiver com a sua própria saúde mental tratada, como é que a liderança vai passar isso para os níveis hierárquicos mais baixos? É primordial que as lideranças estejam com as suas saúdes mentais tratadas. Então, é uma preocupação crescente da Metal Company, não por conta da NR1. Estamos vindo há anos já preocupados com isso. Nós somos uma empresa familiar, então o seu Almiro, que é o nosso presidente, ele sempre se preocupou que
em conhecer as pessoas, em estar no chão de fábrica, em saber do nome das pessoas, em apertar a mão delas, né? Então, a gente é uma grande família. Essa preocupação e essa diretriz para o RH de que a gente tem que estar no chão de fábrica, que nós temos que conhecer as pessoas, vem dele há muitos anos. Então, em meados de 2021, nós iniciamos nós tivemos uma percepção da necessidade de começar a trabalhar as lideranças, porque nós percebemos uma vulnerabilidade dos colaboradores e dos seus familiares. Nós estávamos no meio da pandemia, né? Ali em meados da pandemia, e nós precisávamos tratar isso com urgência. As pessoas estavam adoecendo, não só física, mas também mentalmente. E aí nós começamos um trabalho bem tímido de treinar lideranças. Era um treinamento uma vez ao ano. E o treinamento era focado justamente no desenvolvimento pessoal das lideranças, né, para que eles soubessem liderar pessoas e as suas emoções. Porque, consequentemente, quando eu lidero pessoas, eu lidero as emoções dessas pessoas também. Né? Então, esse é o trabalho que a gente vem construindo ao longo dos anos. Hoje, esse treinamento é um treinamento muito estruturado. Então, é um treinamento... desde o ano passado, é um treinamento que é acompanhado por um coaching, o Juliano Gazola. Ele trabalha conosco, são 52 semanas de trabalho, de conteúdos, né? Esses conteúdos são voltados à cristocracia, bioliderança, constelação familiar, comunicação não violenta, né? Justamente para quê? Para que a gente desenvolva cada vez mais o indivíduo, suas habilidades e seus relacionamentos. Excelente, né? É impressionante como que uma coisa está muito interligada à outra e esse trabalho precisa realmente ser feito com as lideranças, né? Esse trabalho de consciência, de autoconhecimento também, porque a saúde mental não é tratada sem o autoconhecimento, né? Tô certa, Alda? Exatamente. Eu brinco com ele nos treinamentos que eles não têm como liderar pessoas se eles não liderarem a si mesmos, né? Isso. Não tem como. É o pilar da autoliderança, Sim. né? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e como eu opero. Exatamente. É simples. Os dois pilares internos que regem os dois pilares externos. Adorei isso. Daniel, e a RH Center nessa história toda? Como que a RH Center está vendo esse processo? Qual é a preocupação? Como vocês têm atuado para ajudar as empresas para que elas possam olhar cada vez mais para o que importa? Olha, Vi, assim, de tudo que a gente ouviu, e estamos discutindo, eu acompanho a Elis já faz bastante tempo, eu sou discípulo dela em algumas coisas. E pegando o que a Alda trouxe, até para fechar a sua pergunta, acho que a NR1 trouxe um ponto importante, que descobriram que o ser humano que está na produção também tem alma, né? Sim. Porque até então você estava preocupado com o dedo, você estava preocupado com as costas, você estava preocupado com o ferimento, mas agora você descobre que o cara tem alma, né? Uma coisa que a gente já aprende na base da fé, né, que a gente tem, o ser humano é corpo, alma e espírito. Eu falo que a Elis está na frente porque ele já está tratando a parte do espírito com a galera. Ela já está em outro patamar. Eu estou lá aprendendo com ela, 5 da manhã, eu estou lá com 6 horas da manhã, estamos lá junto. Eu participei de um evento muito, muito bom. Mas o que é legal nisso, né? Quando você olha isso, você percebe o seguinte: a legislação, toda lei, quando nasce, ela nasce para regulamentar os costumes que já existem. Seja uma lei orgânica, seja uma normativa, ela é para regular o que já existe. Então, o mundo passou por um processo muito tenso. O que aconteceu na pandemia, o que aconteceu pós-pandemia, os impactos que vieram, e nós fomos empurrados para um modelo que, psicologicamente, oferece exatamente os problemas psicológicos que a gente enfrenta hoje. Você tem o cara em depressão, ele faz o quê? Ele se isola. Se o cara não está bem, ele se afasta das pessoas. O que foi o que aconteceu na pandemia? Isolamento. As pessoas foram para dentro de casa. As pessoas trabalhavam na rua e os problemas ficavam em casa. Agora eles trabalhavam em casa e com os problemas juntos. Tanto que os índices de divórcio, os índices de problemas de violência familiar se explodiram por causa desse cenário. E tudo isso veio para onde? Para dentro da empresa.
Não tem. O ser humano é um só. Dentro de casa ou no trabalho, ele é um só. Então, quando isso vem para dentro da empresa, e se não me engano, os números dizem que o aumento de problemas psicossociais foram da escala de 25% a mais depois da pandemia. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Sim, nós lideramos o ranking da OMS. Então, a gente é extremamente ansioso e levou isso para dentro da empresa. Quando chega lá dentro da empresa, o que acontece? As lideranças também estavam doentes, também estavam envolvidas, são pessoas também. E aonde eu acho que começa o grande papel do RH é desfazer o chefe para transformá-lo num líder. Porque a chefia, ela está presa ao poder do cargo. Então você tira a pessoa, você põe a pessoa, é o poder do cargo. No poder do cargo, pode ser qualquer um lá. Ele manda porque a cadeia de comando você é obrigado a obedecer. Quando você fala de liderança, é o respeito que a pessoa que está à frente constrói com o seu liderado. Ele não precisa ser chefe dele. Ele é a pessoa de referência. Então, eu tenho um exemplo. Esse é um caso concreto, eu conheci esse caso. Você tem o gerente do banco e o vigilante, que está na porta do banco. O gerente do banco dá ordem em todo mundo. Mas quando ele está com um problema pessoal, com família, ele senta com o vigilante e fala assim, cara, como é que você resolveu aquele problema que você estava com o filho? Eu estou passando a mesma situação. Eu reconheço em você uma coisa que eu não tenho. Então eu paro para te ouvir. Estou te dando autoridade de me direcionar num problema da minha vida. Então o poder se dirige ao cargo, a autoridade à pessoa. E para tratar com pessoas, você tem que se colocar na condição dela. Esse é o desafio, tirar o crachá. Que a gente tem uma frase do RH Center que é assim, vamos botar o crachá na mesa e vamos conversar. Isso a gente acaba entrando na vida das famílias. O desafio nosso, meu, do Luiz Fernando, do time lá de gestão, é assim, como você entra na participação das famílias, você sabe do problema dos filhos, você sabe do problema do cara. Teve funcionário que a gente chamou assim, cara, você não tá bem. Você não tá bem. E eu não sei mais como te ajudar. Você está tendo comportamentos que você não era assim. E aí você descobre problemas que você fala, meu, você acha que você já viu tudo, aparece alguma coisa nova. E aí fala, como é que eu vou te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? E a empresa está disposta a isso. Por quê? Se o cara está bem, ele produz mais. E ele defende a empresa. Ele constrói um ciclo virtuoso, onde eu defendo onde eu estou, porque onde eu estou me defende, me apoia, me suporta. Isso dá valor e propósito, dá direcionamento. Tanto quanto a dificuldade de contratação hoje. Os nossos filhos aprenderam mais com a pandemia do que nós. Porque eles viram o que acontece quando as coisas não estão equilibradas. Aí eles olham pra gente e falam, eu não quero ser assim. Eu não quero viver isso. O meu filho, Heitor, tem 8 anos, e eu estava levando ele para casa da mãe, e ele virou para mim assim, numa frase que eu sei lá onde ele viu, ou é dele, e ele falou assim, pai, no que se resume a vida? Ele tem 8 anos. Mas por quê? O que ele vê? Eu trabalhando, correndo, tal. Ele olha pra gente. Ele, pra mim, foi uma cutucada no fígado, né? Você fala assim, moleque. Quem te mandou me falar isso? Aí você fala assim... E eu peguei esse caso do Heitor e levei para uma reunião do meeting nosso lá do grupo e falei assim, olha o que eu ouvi do meu filho. Por quê? Provavelmente na minha roda, a gente faz o exercício da roda da vida, né? Provavelmente na minha roda da vida, eu estou mais no trabalho do que com ele, estou mais na atividade do que com a família. E ele percebe. E ele vai dizer, mas é só isso? Será que é só isso? Aí você traz isso para dentro da empresa, se o pessoal da liderança não está preparado para lidar com isso, porque ele também está com problema em casa, você nunca vai implantar uma cultura diferente. Hoje, a gente contrata pessoas e a gente apresenta nos grupos que a gente faz lá da empresa, a gente mostra a história da gente, como que a gente veio construindo. E num dos cases, num dos trabalhos que nós fizemos, eu falei assim, por que você levanta da cama todo dia? E não vale falar que é para pagar boleto. Então, por que você levanta todo dia da cama? Acho que eu mostrei para vocês esse trabalho, né, Eli? Sim. E qual é a sua missão de vida? Por que você está aqui na Terra? Qual que é o teu propósito de vida? E aí vieram várias respostas, a gente fez uma nuvem de palavras e tal. E eu falei assim, o que foi muito legal, que todos os propósitos que aparecem se conectam com os nossos valores corporativos. Então, quando a gente tem essa conexão, você consegue estabelecer relações de confiança com as pessoas para falar. E a gente tem uma frase que eu uso muito lá, que é o seguinte, olha, você tem que construir pontes em relações de confiança
para que ela possa suportar a verdade e passar quando for necessário, falar a verdade dura para as pessoas. E a gente, quando tem que ser duro, a gente é duro. Aí, respondendo a sua pergunta, o que eu ajudo o RH? Eu não sou especialista nisso. Aí tem a Alda, que é especialista, tem a Elis, que trabalha com pessoas. Eu tiro o peso das costas do RH, com normativa, com legislação, com cálculo, com preocupação legal, com preocupação financeira. Deixa que isso eu resolvo e vai cuidar do time. Então, hoje a RH Center, na solução dela de departamento pessoal, ela faz o quê? Ela assume toda a gestão operacional da parte de folha, integração de acesso, ponto, gestão de pontos, suporte a benefício, briga com a Unimed, acerta tudo isso, deixa o RH cuidar do time, que a gente cuida do processo legal, o processo financeiro, o processo de pagamento. Porque mesmo um erro do nosso lado cria problema do lado dela, cria insatisfação, cria desconfiança, cria insegurança. Então, é uma preocupação. Hoje, o nosso trabalho é dar ao RH sustentação para que ele possa desenvolver a área dele, trazer ferramentas de gestão de pessoas. Eu falo assim, o que você precisa conectar? A gente fornece o dado, a gente entrega o dado. Porque hoje a governança, a folha de pagamento tem uma gestão de dados enorme. As empresas que sabem usar os seus dados de folha de pagamento têm informações extremamente importantes que a gente usa bastante. E como nós acabamos tendo toda essa informação com a gente fala para o RH, o que você precisa ou com os teus sistemas que eu posso mandar para você esse dado para você não ter que redigitar, você não ter que fazer de novo. Nós atendemos uma rede de hotel e eles implantaram recentemente uma rede corporativa, porque todo mundo espalhado, né? Como é que você conversa com as pessoas? Como é que você passa a cultura? Como é que você passa propósito, missão? Como é que você... Trouxeram uma rede corporativa, show de bola, muito bacana. E aí eles falam, como é que eu mando os dados para lá, Daniel? Manda para a gente a documentação que a gente integra. Hoje, tudo que passa pela folha de pagamento reflete lá na rede corporativa e da rede corporativa volta para dentro da folha de pagamento, um fluido fácil, simples. Todo mundo fica alinhado. Então esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é, deixa que eu cuido dos seus dados, eu cuido da tua estrutura pesada, que é controladoria, que é finanças, que é contábil, que não é o papel do gestor de RH, e vai cuidar de time, que o resto é com a gente. Vai cuidar dos lideranças, vai formar liderança, vai puxar a orelha do dono, às vezes, olha, é por aqui, não é pra cá, tal. Como é que a gente faz? Qual que é o melhor caminho para fazer? Esse é o nosso trabalho. Não, e é curioso você falar, porque tem muito a ver com a pergunta que eu ia fazer aqui, era a próxima pergunta, que é a questão da sobrecarga de trabalho, porque a gente está falando aqui de saúde mental, mas é inevitável que muitas vezes a gente fica sobrecarregado com muitas burocracias, né, com processos muito bem estruturados, às vezes até muito quadradinhos, e o colaborador, por mais que ele esteja sendo tratado, muitas vezes, do outro lado, ele está sendo sobrecarregado. Então, é aquela coisa de bater com uma mão e fazer o carinho com a outra, né? E não só isso. O Dani citou esse cliente que ele tem, eu já tive contato com esse cliente. Uma das coisas que ela relatou aquele dia que nós tivemos contato foi que antes a folha de pagamento ficava centralizada numa pessoa. Essa pessoa não poderia adoecer, que as coisas paravam. Então, acredito que isso vem ajudar nesse sentido também. Aí eu quero trazer todo esse raciocínio aqui e perguntar para vocês. Tanto para você que está lá no dia a dia, como para você que é especialista. Como equilibrar isso? O tratar a saúde mental de um lado e a sobrecarga de trabalho do outro, que infelizmente é inerente a alguns cargos, inerente ao trabalho ali do dia a dia e não tem como evitar. Como fazer esse equilíbrio? Eu acho que hoje esse equilíbrio vem muito do tornar o ambiente de trabalho mais saudável. Então, haverá sobrecarga, haverá pressão, né? Nós trabalhamos, por exemplo, com montadoras automotivas. Nós temos a pressão de entregar, do time da linha, né? Então, existe essa pressão dentro da produção, mas, por um outro lado, se eu tenho um líder preparado para escutar, um RH aberto para direcionar, uma segurança do trabalho que procura dar segurança, dar equilíbrio para eles no dia a dia de trabalho, isso vai se equilibrando, vai se moldando. E a empresa vai tomando iniciativas que vão deixando o ambiente de trabalho mais leve, apesar da pressão. Um exemplo que o Daniel citou agora há pouco é de um evento que nós fizemos, né? Então, nós, no ano passado,
dentro da nossa CIPAT, da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, nós trabalhamos as 5 saúdes. 5 saúdes que nós entendemos que são pilares e que afetam diretamente a saúde mental do colaborador. Então, nós trabalhamos a saúde social, trabalhamos a saúde física, a saúde espiritual, a saúde financeira e a saúde mental. Que legal. Por que nós trouxemos isso? Porque como é que o trabalhador, então, não é só a pressão do ambiente de trabalho que traz uma sobrecarga para as pessoas, também é a pressão que vem de casa, dos problemas que eles estão enfrentando, sejam eles problemas financeiros, sejam eles problemas espirituais mesmo, porque eles não estão ligados a uma crença de algo maior, de um propósito, né, do porquê eles estão nesse mundo, qual é o sentido da minha vida. Então, nós trouxemos tudo isso para eles numa CIPAT, né, fazendo palestras, né, todos os turnos, os 3 turnos, foi aí que o Daniel foi numa palestra às 5 horas da manhã. Isso é para começar que seja cedo. Cedo, né? E uma das ferramentas que nós trouxemos para eles durante a CIPAT foi uma organização chamada Mãos Sem Fronteira. Eles são uma organização, é um não governamental, e eles ensinam as pessoas a meditarem para trazer o equilíbrio e uma saúde mental. Então, nós proporcionamos a todos os colaboradores o aprendizado de meditar. Que legal. Então, eles passaram ali 5 minutinhos da jornada deles meditando num ambiente separado do local deles de trabalho, mas no ambiente fabril, né? E fizeram toda essa experiência. E eles ensinaram, tem aplicativos, são aplicativos gratuitos que essa organização fornece, né, e que faz toda uma escuta, né, que você vai fazendo e vai direcionada para realmente você relaxar, equilibrar, né, ter uma saúde mental. E antes de eu passar para a Aldo, uma pergunta, isso é permitido entre eles no dia a dia, que eles possam parar 5 minutos para meditar? Sim. Sim. Porque, né, fica a dúvida. Porque, e assim, ó, é um aplicativo de celular, então... os 5 minutos eu medito. É os 5 minutos eu medito. Eu conheço. Então, assim, o que a gente fala para eles, né? Que, assim, você pode, indo no banheiro, você pode ir lá escutar 5 minutinhos, né? Então, e você já tá ali no horário de almoço, 5 minutinhos. Chegou em casa, 5 minutinhos. Então, assim... É um desafio esse negócio de 5 minutos claro de meditação para quem tá nesse ritmo. Porque a gente teve um desafio desse no grupo de executivos cristãos que eu faço parte lá. Eu não estou mais lá, mas eu fazia. Uma das metas nossas era você parar num dia, você não vai fazer nada, você vai parar tanto tempo. Meditação, você mesmo. Você descobre que 5 minutos meditando é igual na esteira, não acaba, entendeu? A comparação. Não acaba. Porque eu falo que o tempo na academia muda, né? Porque você está fazendo a esteira, parece que aquele 5 não acaba nunca. Para quem não está acostumado à meditação, é a mesma coisa. Parece que não acaba, porque a cabeça da gente não está preparada. A gente vem num ritmo tão acelerado. Então, é um aculturamento. Você tem que fazer todo dia um pouquinho. Senão, você não consegue fazer. A gente está programado para entregar. A gente só descobre quando o corpo fala assim, agora não vai entregar mais. Agora cansei, não dá mais. Chegamos no limite. E eu acho que é o problema, não sei se posso generalizar, mas a gente deixa tudo chegar no limite. No limite. Muitas vezes. A gente não vai buscar ajuda, a gente sabe que está com problema, mas a gente não, eu dou um jeito, eu resolvo, é só mais um dia, só mais tá chegando o final de semana, eu vou descansar, tá. A gente vai empurrando, até que chega uma hora que você não consegue mais. E o problema é que quando a gente chega no limite, né, a Liz é cliente, parceira, amiga, irmã, tamo junto sempre. Tanto que ela vai estar no próximo episódio, né, Elis? Sim, tem mais um episódio oferecido pela RH Center, daqui 15 dias, aguarde que vai aparecer aí. E a Elis vai estar aqui de novo. Estarei. E ela sabe, a gente troca muito, foi assim, quando você chega no limite. E aí você vê que estoura em casa, nos filhos, e você não consegue mais dar conta. Porque quando você chega no limite, você não tem mais cabeça para organizar. Os problemas que você não resolveu a vida inteira, vem tudo junto para você na sua frente, aí você começa a se julgar incapaz. Só quem viveu sabe o que é entrar numa espiral que você não vê saída.
É aí onde você vê muita gente que não consegue se aproximar mais, se perde, e alguns vão aos limites, e ao limite é o fim da vida. Então, o recado, acho que para todo mundo, para quem está ouvindo, quem estiver assistindo, é assim, se você percebe que você já não está conseguindo mais dar conta, e eu ouvi isso de uma amiga psicóloga, ela falou assim, olha, o que separa uma criança de um homem é ele saber o seu limite. A criança não sabe limite, por isso que a gente dá para ela. O homem não. O adulto, ele precisa saber o seu limite. E quando você está chegando nesse limite, se você não para, você é imaturo. Porque você tem gente que depende de você, você tem família que depende de você, e você não respeita o seu limite, você vai ao ponto de ficar doente e deixar todo mundo para trás, desamparado, porque você não soube dar limite. E às vezes dar limite é dizer assim, eu não trabalho mais aqui. Às vezes dar limite, eu não vou aceitar mais ser tratado dessa forma. Às vezes dar limite é chegar em casa e falar assim, olha, a gente precisa sentar para alinhar os pontos. Porque senão vai estourar e eu não vou conseguir depois dar conta. Então esse ponto que fica entre a ruptura e a administração, ele é muito sensível, mas quando você passa, para voltar, é muito trabalho. Porque aí você entra em conflito com um monte de problema que você tem que vir tratando pedacinho por pedacinho para se ajustar. Quebrou o copo, você vai juntar caquinho por caquinho para pegar o copo de volta. Não tem como. Então esse acho que é o nosso grande problema, a gente deixar chegar no limite, ou estourar o limite muitas vezes. E às vezes quando estoura esse limite, é a pessoa que está lá na produção. E não tem como tirar a pressão do entorno dele, porque cada vez mais está se cobrando produtividade, né? Rapidez, excelência, qualidade. Então, o nosso grande desafio enquanto empresa hoje é realmente equilibrar tudo isso. E como é que a gente equilibra? Dando ferramentas, possibilitando, ensinando, como a Alda falou, os líderes, né, a liderar, a gerir pessoas, mas também essas emoções, né, que estão junto. Não tem mais como ele olhar só processo, né? Excelência do processo a gente faz no dia a dia. Agora a gente precisa olhar pessoas para que a gente torne um ambiente mais saudável e produtivo. Não tem como. Eu gosto de olhar esse universo com o pensamento sistêmico. Quando eu falo assim, quando a gente fica nas duas pontas da mente, que a mente diz, existe o claro e o escuro, o em cima e embaixo, o dentro fora. Esse é o lagartão aqui, né? Esse é o lagartão que está aqui pressionando a festa da vida. E aí, como o Daniel traz, nós como adultos, nós precisamos lembrar que nós usamos o lobo frontal. E o lobo frontal é que toma decisões executivas. E para tomar decisões executivas, nós temos que ter um menu de opções. Porque se a gente só tem duas alternativas, fugir ou lutar. É o pensamento sistêmico. Eu sou vítima ou eu sou opressora? Para eu deixar de ser vítima, eu passo a ser opressora. Esse é o lagartão. Então, nós precisamos sair desse contexto e realmente tomar decisões executivas. E eu falo assim, é coisa simples. Porque se eu tiver feijão com arroz para comer, eu como feijão com arroz ou arroz com feijão. É mentira que eu tenho opção. Eu preciso fazer o exercício de gente grande, de adulta. E buscar terceira opções. Lobo frontal. Eu vou buscar farinha. Uau, eu tenho feijão, arroz e farinha. Então eu posso pegar mais caldinho, esmagar feijão, colocar um pouquinho de farinha. Olha, isso é neuroplasticidade. Isso são neurônios espelhos. Quantas opções nós trazemos? E eu trago isso nas equipes autogerenciáveis. Então, nós precisamos aprender o nosso lugar. Que independente o que eu estiver fazendo, eu estou ligando duas pontas. O que eu recebo aqui, então, é obrigação minha. Eu preciso estar na minha maestria com o meu menu de opções para saber pedir o que eu preciso para executar aquilo que eu tenho que fazer. Olhe como se eu peço aquilo que eu preciso, já reduz a pressão. E aí, se eu quero realmente ser reconhecido e assumir esse lugar, eu preciso o quê? Passar isso para quem quer que seja que vai dar continuidade. Isso traz o sentimento de pertencimento.
Porque todos nós queremos pertencer. Pertence. Nós pertencemos a um sistema familiar, o qual nos nutre a festa da vida. Nós vamos para o trabalho e nós temos que aprender isso. Que nós somos importantes no nosso lugar. E aí, com os processos e procedimentos e padrões que tem que cumprir, isto é o papel de acolher do RH e de todo o time. Eu oriento, né, e fazemos esse trabalho realmente, que quando um novo colaborador chega na empresa, todos treinam ele para aquele lugar. Todos treinam. Então, eu vou pegar o meu POP, o procedimento lá básico, e vou estar na minha maestria para dizer, olha, o que você faz reflete nisso aqui que eu tenho que dar continuidade. Olha o sentimento de pertencimento. O meu pedacinho é importante no todo, né? Nossa, olha o que eu vou fazer. Percebe? Ah, mas agora a gente está com o time ajustado, a gente não está contratando. Ok, começa de base. Nós estamos aprendendo. E aí, sim, é preciso dar marcha ré. Quando a gente vai dar marcha ré, muita atenção. Olha todos os retrovisores. Presta muita atenção, às vezes tem que tirar a cabeça para fora. Marcha ré é só a distância necessária para fazer uma manobra. Então, eu penso que isso muda, né? Esse muda. E essa é uma metodologia de base que desperta as equipes autogerenciáveis. Uau, vai chegar uma pessoa nova, vai vir aqui contribuir. E um outro viés é aquela situação assim, à medida que eu repasso para outra pessoa aquilo que precisa ser feito, eu estou ensinando. E quando a gente ensina, nós aprendemos 2, 3, um monte de vezes, porque é o que a minha cabeça vai estar sempre calibrando isso. Nós ganhamos na comunicação, na inter-relação, nas relações interpessoais. É um ganha-ganha. Então, eu vejo muitas possibilidades de um resgate dessa humanidade dentro do mundo do trabalho, né? E tem uma coisa que você falou que eu acho muito legal, né? Porque quando a gente consegue fazer todo esse trabalho com a liderança, chegando às pessoas e tudo mais, quem está de fora sabe do que está acontecendo, percebe. Sim. Aí a gente faz o que a gente chama, que é o marketing do RH, né? Sim. Você começa a vender a sua empresa para fora, para o mercado de trabalho. Você não busca candidato, você começa a escolher quem entra. Porque as pessoas querem estar lá. É bacana estar lá. Então, o Google não procura a gente, o Google seleciona a gente, entendeu? A Apple não procura a gente, ela seleciona a gente, porque as pessoas querem estar lá pela cultura, pelo modelo, pelo desafio, pelo desejo. Então, quando você consegue montar isso dentro de casa e as pessoas de fora enxergam, o RH vai trabalhar numa outra pegada. E não de não consigo mão de obra, o meu turnover é alto, o pessoal vai embora. Mas é uma construção que você faz. Exatamente. E quando você fala de você passar o conteúdo à frente, eu acho que é a forma mais simples da imortalização da sua existência. Porque quando você deixa a parte de você na memória do outro, você não morre mais, né? Você está lá. A gente está lendo a história de quantas pessoas que passaram, que não estão mais aqui, mas a gente conhece por quê? Porque deixou algo que a gente hoje usa para aprender. Então, quando você não passa isso, ou quando você fecha no seu conteúdo, ou quando você não se desenvolve para formar o outro, você está encerrando a sua existência. Sem história, entendeu? Sem deixar história. Então, quando eu vou estudar, é chato ler, é chato estudar, é chato. Às vezes é chato, mas às vezes é que você não encontrou o assunto que você gosta. Mas, vamos lá, você achou um negócio que você gosta. Você começa a ler, você começa a se envolver com aquilo que você está fazendo, você tem pessoas que vão olhar e vai gostar, vai se interessar, você vai começar a falar daquilo, você vai formando outras pessoas. As pessoas vão pegar, às vezes, parte do que você disse e vão levar para a vida toda e vão replicar para frente. Onde você viu isso? Eu conheci uma senhora, você contou. Não, você transfere a sua existência na existência do outro, a partir do conhecimento. Exatamente. Então, a mente, né, a nossa mente, ela precisa literalmente que desenhe. E eu gosto de trabalhar isso porque à medida que eu me sinto capaz de desenhar aquilo que eu faço, porque eu tenho que desenhar para o outro entender, independente do que eu estiver fazendo, né? Isso justamente me leva para um outro nível nas minhas habilidades.
O que eu posso fazer mais e melhor para que você entenda exatamente o que eu estou repassando? E isso começa, digamos assim, esse modelo sistêmico, né? Esse modelo sistêmico e facilitando, inclusive, para as lideranças. Porque daí as lideranças têm que o quê? Buscar algo mais e melhor que realmente levem o time para outro nível, porque operacional eles fazem, eles já conhecem o desenho. Sim. E eu faço muito exercício, né? Tem o POP lá, legal, né? A área automobilística usa muito isso e tem Sim. que usar, né? Porque eu falo, organização gera riqueza. Organização mental mais ainda. Saúde mental mais ainda. É isso que vai manter a vida aqui sustentável, positiva, sustentável e rentável, né? Então, justamente nesse universo. Mas quando eu permito que eu vou fazendo esse passo a passo, o meu desenho, quando eu for ler, isso facilita. Facilita e eu me aproprio desse saber. E aí fica tudo mais fácil. É uma marcha ré? A maioria das empresas, sim. A maioria das empresas, sim. Porém, o salto quântico, né, no bem-estar, no nível de satisfação, de autorrealização, gente, é incomparável. Né? Tem uma empresa aqui em Curitiba que eu estou há 8 anos, eu fiz todo o plano de sucessão deles. Hoje eu faço parte do conselho, nessa parte da consultoria comportamental, é muito lindo. Quando nós começamos em 2016, ele falou assim, Alda, eu bato e você assopra, porque eu não posso perder minhas crianças, né? Hoje ele fala assim, Alda, hoje você tem que bater, você tem que cobrar lição, porque eles gostam muito de mim. Então, hoje ele já está no conselho, né? Ele já está no conselho por conta desse modelo, né? Por conta desse modelo. Tem turbulência? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E este é meu papo reto, com algumas vírgulas, quando a gente entra com essa parte de consultoria comportamental. Porque tem turbulências, tem lideranças que não aguentam, Sim. né, que não aguenta, porque é um plano muito fundamentado na congruência, na verdade, nos valores que norteiam o negócio, no o caráter, propósito. no caráter. E isso vem, né? Isso vem e precisa ser trabalhado. Isso é da pessoa, né? Isso. Então, aí, o que a gente fala, assim, o que a gente conversa bastante, é quando você está com problemas, você tem dificuldades com algumas coisas que você não se resolveu. A pressão vem de tudo quanto é lado. Quando você se estoura, você mostra quem você é. Uhum. Agora, se você é rancoroso, se você é vingativo, se você é um cara que não perdoa, se você é um cara que não se perdoa, se você é um cara que tem dificuldade com o outro, quando você está sob pressão, o que você faz? Você ataca. Você não recua, você não abaixa para ouvir. Então, esse é o problema das lideranças que não estão preparadas para esse modelo, porque eles se tornam tóxicos. Quando o cara está sob pressão, ele começa a liberar pancada para todo lado. Ele se torna tóxico. Quando isso parte do topo da cadeia e esse cara vai para o conselho, é o DNA que essa empresa vai ter de cima a baixo. Então, se não resolve até chegar lá, depois não resolve mais. É muito difícil reverter. Vão ser quantas gerações para fazer essa reversão. Eu falo assim, a vida... Quando eu comecei a trabalhar no RH Center, o Jorge, que é o majoritário, o presidente da empresa, eu estava indo para a posição de gerência, ele me chamou um dia para conversar e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, a gestão, ela é muito solitária, porque você vai ter assuntos que você não vai poder dividir com todo mundo. Você vai ter que dividir com seus pares. Tem assuntos que você vai ter que dividir com seus superiores. Tem assuntos que você não vai poder dividir com ninguém. E quanto mais você sobe na cadeia, menos pessoas você tem para dividir e menos pessoas você tem para confiar. Então, quando você está no topo da cadeia, e eu fico pensando assim, o Almiro, o pessoal que é presidente da empresa, que está lá em cima, ele é o cara que direciona, ele é o cara que vai dar o norte da empresa. Pergunta para quem? Conversa com quem?
Você vai para dentro de casa, é assim também. Aí precisa o quê? Mentoria, coach, constelador, padre, pastor, psicólogo. Precisa se vincular a alguém que tenha essa confiança, essa credibilidade. Daí é o que eu falo assim, não dá para entregar pérola aos porcos, eles não sabem identificar. Então, precisa ter essa consciência para dividir. Gente, a gente precisou interromper aqui rapidinho, porque eu não sei se vocês estão ouvindo aí, tá caindo o mundo lá fora. E apesar do estúdio ser preparado com acústica legal, com acústica bacana, o microfone é muito bom também, tá captando todos esses sons. Mas a gente até tinha pensado em retomar a conversa, só que foi tão legal que a Alda estava falando, que o Dani estava falando, que a Elis estava falando, que a gente resolveu manter. Então, te peço desculpa se vazou muito trovão aí para você, mas são, como diz o próprio nome, intempéries e a gente tem que lidar com elas, né? De qualquer forma, a gente já estava chegando no fim do episódio e tem uma pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês. Eu quero que vocês pensem um pouquinho e me respondam em poucas palavras. Diante dessa conversa que a gente teve aqui hoje, que foi uma conversa tão importante que renderia mais um episódio ou mais vários episódios, né? Porque saúde mental rende aí muito pano para manga. Qual seria a vírgula ou a reticência ou 2 pontos ou a aspas que você tiraria desse episódio? Ou a exclamação ou a interrogação? Eu entendo que eu tiraria o limite que o Daniel falou. Nós precisamos, com urgência, entender quais são os nossos limites pessoais e também perceber quais são os limites pessoais dos nossos colaboradores. Isso é muito importante para a saúde mental. Você, Alda? Eu também vou nessa linha desse limite e o meu lugar. Eu acredito muito que o resultado do todo é mais que simplesmente a somatória de todas as partes. E se tem um desafio hoje para que a gente possa estar juntos, é justamente a somatória, a identificação, o que nós podemos fazer para esse cuidado da saúde mental dos nossos colaboradores, das lideranças e quem quer que esteja unindo essas 2 pontas, seja na saúde espiritual, seja na saúde física, seja na saúde financeira, nesse contexto. Quem vai estar, né? Quem vai estar unindo essas 2 pontas? E esse é o momento da gente estar junto, de somar para multiplicar daqui a pouco. Então, é um momento, assim, de algumas vírgulas, sim, né? Essa vírgula, talvez a gente tenha que dar uma marcha ré para encontrar esse nosso lugar, para ver o nosso limite, o nosso equilíbrio, o que é que a gente mais brilha. Porque todos nós brilhamos. A gente só precisa saber onde é que esse brilho vai se colocar. Então, para mim, esse momento é um momento muito rico de partilha e eu penso assim que eu saio diferente desse momento. Eu levo na minha mochila muitos recursos que vocês trouxeram aqui, que vai me levar num lugar diferente do que eu cheguei aqui. Fico muito grata. E eu que agradeço. Nossa, nem imagina. Dani. Vi, assim, foi muita coisa que a gente falou e bastante coisa que é legal, né? Mas o que eu levo, o que eu tento aprender e estou tentando desenvolver, eu sou um cara de exatas, eu sou de ITI, fui para finanças, eu não sou um cara de gestão de gente. Eu estou me desenvolvendo nisso, aprendendo a lidar com isso. Quem conheceu o Daniel 14 anos, 15 anos atrás, que eu trabalhei com ele, né? 15 anos atrás, a gente dividia a mesa, assim, ó. Mesa. E ver ele falando hoje, assim, dessa forma, não acredita. Eu vou confessar que eu estourei o limite. Eu tive que lidar com muitos problemas e agora eu sei o que acontece antes e depois. Então a gente aprende quando você passa do limite. E o que eu tenho tentado levar para dentro da empresa, assim, são alguns pontos que para mim hoje me norteiam. Primeiro, eu não estou lidando com uma pessoa, eu estou lidando com uma família que representada por uma pessoa.
tem problemas, tem dificuldades, que a gente fala assim, não é problema da empresa. Não é problema da empresa. Mas o que a empresa pode fazer para aliviar um pouco o peso da pessoa, para que ela possa fazer o trabalho dela, porque ela é uma pessoa importante. Eu digo para todo mundo no meu time lá, eu trabalho com as melhores pessoas que eu tenho. Porque quando eu selecionei vocês eram os melhores que eu tinha para contratar, né? Faz sentido. Então eu trabalho com o melhor que eu tenho no momento. E como eu estou trabalhando com as melhores pessoas, o meu trabalho é cuidar de vocês e confiar que vocês também estão fazendo o melhor pela empresa. Porque o momento que essa relação de confiança acaba. Então, olhar o time com o seu contexto. As pessoas têm um contexto. E aí, quando eu brinquei que a NR1 falou que agora as pessoas têm alma, é entender que as pessoas têm alma, as pessoas têm problemas, você tem que ser cuidado. E um outro ponto que eu tento fazer comigo é assim, toda geração de pessoas, ela tem 3 grandes desafios. O primeiro desafio é ele romper com os erros da outra, da geração que ele veio. Você tem que romper com aquilo, senão você repete o problema. O segundo desafio é você melhorar o seu eu, a sua estrutura, para você preparar, no terceiro desafio, a próxima geração. Então, se eu não rompo com um problema passado, eu vou repetir para os meus filhos. Quando eu decido romper, eu tenho que tratar em mim como que eu quero ser, o que eu vou construir. E quando eu estou nesse processo de construção, eu tenho que estar preparando quem vai fazer a sequência disso. Hoje a gente tem problema de sucessão porque isso não se resolve. Entendeu? Hoje a gente tem problema de não ter gente para assumir posições porque isso não se resolve. Então, esses pontos que eu tenho tentado trabalhar comigo e no time, para que a gente tenha sustentabilidade, né? A empresa tem que crescer e tem que continuar avançando. E hoje nós estamos batendo, inclusive, o tema, a Elis está ajudando a gente lá com isso, o tema desse ano do projeto é Protagonize, porque vocês agora são os formadores da próxima geração. Nós estamos projetando dobrar de tamanho. Quem vai crescer? Quem vai formar esse time? Não sou mais eu. Eu formei vocês, agora vocês vão formar a próxima geração. Só que para isso a gente tem que estar bem. Então começamos um processo dentro da empresa, da nossa divisão, a Elis está nos apoiando nesse processo, que é exatamente tratando esses pontos mais difíceis da nossa vida pessoal, da nossa vida como pessoa e profissional, porque eu preciso formar uma nova geração, rompendo com erros passados para construir um futuro que vai dar sucesso para a empresa, mas também para eles. A gente, como gestor, nós somos os conectores do propósito. É a gente que faz o propósito da organização alinhar com o propósito das pessoas. Se a gente aqui no meio quebra essa conexão, as pessoas perdem a sua vontade de estar lá, perde a visão da coisa, não faz mais sentido. Perdeu o sentido, não me acho mais. Por isso que as pessoas vão embora. Às vezes você troca uma liderança, você troca um direcionamento, a empresa faz uma mudança, tem gente que fala, eu não consigo me adaptar, mas mudou, não é mais o que eu imaginava. E vão embora. Então, nós, como gestores, temos que estar olhando a cultura, qual é o nosso propósito como organização e transferir para a galera. É isso que eu levo e que eu tenho levado para dentro do time lá que a gente trabalha. Formá-los, orientá-los, deixar o passado para trás, seguir em frente, se perdoar e orientar, e assim para seguir a vida, senão a gente não vai longe. Maravilha. Eu quero aproveitar a fala da Alda. A Alda falou que sai hoje com uma bagagem maior dessa conversa. A minha bagagem com certeza sai maior depois dessa conversa e depois de cada experiência que tem aqui no Vírgula. Por causa disso, Alda, o Vírgula tem eu tenho um conceito para o Vírgula, que é aqui quem brilha, pegando também a tua fala, quem brilha são os nossos convidados. Brilham como o sol. E é por isso que nós temos os girassóis aqui. Então, eu quero oferecer a cada um de vocês um girassol como uma lembrança Obrigada. Dessa participação de vocês. Eu espero que cada pessoa que tenha assistido esse episódio saia melhor daqui também. Com tantas coisas bonitas que vocês falaram, com tantas coisas importantes que vocês trouxeram. Quero fazer uma provocação para a RH Center, porque muitas vezes eu estive para perguntar aqui o que tudo isso diz respeito à geração Z. Não deu tempo. A gente precisa falar sobre a geração Z aqui. Vai ser um episódio muito bom, viu? Então, muito obrigada mesmo por terem vindo. Estou me sentindo muito honrada com a participação de vocês. Gratidão é minha. A gratidão é nossa. E você, muito obrigada também por ter ficado até aqui. Espero que você saia com uma bagagem bem cheia também. E até a próxima vírgula.